Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para meditar numa palavra de Deus para as nossas vidas, né? Obrigado a todos aqueles que têm assistido, que têm compartilhado os vídeos. E se você tem gostado, peço que compartilhe para mais outras pessoas, tá bom? Se inscreva no canal para que outras vidas sejam alcançadas, tá bom? E que recebam uma palavra de ânimo, de renovo, uma palavra de Deus para reflexão, para a direção das nossas vidas, amém? Hoje nós vamos meditar em um lindo texto, uma linda história de uma mulher adúltera. Essa história está relatada no livro do Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Conta a história de uma mulher adúltera, mas tinha um advogado, tinha Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é uma nova história. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11, diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém? Linda história, né? Que nos edifica e que nos ensina muitas coisas. Nesse texto que nós acabamos de ler no livro de João, capítulo 8, né? Relata a história de uma mulher que foi pega em adultério. Podemos observar que os escribas e fariseus levaram a mulher para Jesus, né? Dar o seu parecer. Mas ele estava sentado no templo que representa a igreja de hoje, né? O desejo daquelas pessoas era matar a mulher, que para eles não valia nada. Mas o principal motivo da acusação era tentar Jesus, para ter motivo de acusar. Os acusadores usaram a própria palavra, a lei deles, né? Em certo ponto eles estavam certos, pois seguiam a lei de Moisés, mas com motivação errada e negando algo essencial para todo servo de Deus, a misericórdia. Do outro lado da história, eles encontraram o Rei dos Reis, que não veio matar as pessoas, mas salvá-las. O advogado fiel, que defende todas as causas dos que o buscam e que jamais perdeu uma causa. No verso 6 aconteceu algo tremendo, lindo, maravilhoso. Jesus ouviu os acusadores e começou a defesa da mulher, riscando a sua história antiga, riscando a história antiga da mulher. Diz que eles escreviam. E ele começou a escrever uma nova história para aquela mulher. E escrevendo uma nova história. Mas como os acusadores insistiam com ele, ele eliminou tudo com a seguinte frase: Aquele que dentre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Que lindo, né? Jesus nos defende. Jesus nos guia, nos orienta. Ele é nosso advogado. Então Jesus continuou escrevendo a nova história da mulher, enquanto os acusadores iam embora um a um. Por fim o Senhor ficou sozinho com a mulher e disse: Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então ele disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Por ser filho de Deus, sem pecado, ele era o único que poderia apedrejar a mulher. Mas amou e perdoou. A mulher foi absolvida, mas recebeu uma ordem para não pecar mais. Jesus fala conosco todos os dias: Vinde a mim, abandone a sua vida de pecado, siga uma vida
que eu quero para vocês, o melhor para vocês. Se você é um acusador religioso, tenha misericórdia, pois uma hora pode ser um acusado. Se você está com a causa perdida para os homens, se arrependa e leve a Jesus, que Ele tem a solução, pois Ele veio para nos libertar, dar-nos vida, escrever uma nova história. Jesus veio para escrever uma nova história para cada ser humano. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus também diz: eis que um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Jesus veio para nos dar vida e está à disposição de nós a palavra de Deus. Mas esse mesmo advogado, esse mesmo defensor nosso, aquele que nos acolhe, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, um dia Ele voltará. Ele voltará como Senhor e Rei, como juiz. Devemos buscar o Senhor enquanto há tempo. A palavra de Deus diz também: busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Busca o Senhor. Devemos buscar o Senhor enquanto há tempo. Independente do que você fez, do que eu faço, independente dos nossos erros, das nossas falhas, Jesus nos chama para uma nova vida. Mas Ele orientou aquela mulher: se ninguém te condenou, eu também. Vai e não peques mais. Nós não devemos viver uma vida no mundo, um pé no mundo, um pé na presença de Deus. Não devemos ser inconstantes. Devemos estarmos vivos na presença de Deus. Aquele que pecavas, não peques mais. Aquele que roubava, não roubes mais. Aquele que mentia, não mintas mais. Isso é sinal de conversão, de mudança de vida. Aquele que falava mal, não fale mais. Jesus nos chama para uma nova vida. Ele quer riscar a nossa vida antiga em pecado e em erro. Escrever uma nova história. Uma história respaldada pela vida dele. Ele é o nosso maior referencial. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento. Obrigado ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua obra redentora. Obrigado porque o Senhor veio nos salvar. Obrigado porque, independente da circunstância, da situação, dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor veio para escrever uma nova história para cada um de nós. Que o Senhor possa estar nos guiando, nos orientando no centro da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Conduza-nos no centro da tua vontade todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, porque é no Senhor que nós podemos encontrar o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso advogado fiel, que advoga todas as nossas causas e que jamais perdeu e jamais perderá uma única causa, uma única batalha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para resgatar toda a humanidade, mas que um dia voltará como Senhor sobre toda a terra. Obrigado, Jesus. Conduza-nos o Espírito Santo no centro da vontade do Senhor, observando todas as palavras do Senhor, todos os dias, que seja gerado em nós o desejo de observar, porque uma nova história Jesus tem para cada um de nós. Obrigado por tudo, nós agradecemos, Pai. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas, te agradecemos pela tua palavra, por este dia, Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, querido. Conceda um dia de bênção, de vitória, e que você continue firme na presença do Senhor, sabendo que, independente da circunstância, da situação que você esteja passando, saiba que Jesus quer escrever uma nova história na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.